Ainda a esse tabernáculo não foi vão, pois eu creio que todo o tempo que nós estamos vivendo diariamente na palavra, o Senhor está falando conosco, nos orientando, nos direcionando, para que nós possamos tomar posse de todas as promessas que o Senhor nos tem feito. O texto, olha lido, vai nos falar de um homem chamado Paulo. Quem nunca ouvira falar de um homem chamado Paulo? Paulo significa pequeno, homem de Deus. Mas para nós ter o conhecimento de onde Paulo iniciou sua trajetória, nós temos primeiro que voltar um pouco atrás, quando ele era um homem chamado Saulo. Saulo, um homem, um dos principais liderança dos perseguidores do povo de Israel, da nação do Senhor, que Deus havia levantado seu povo naquele tempo passado. Mas Saulo, ele se tornou um dos maiores perseguidores da Bíblia Sagrada. Saulo reúne agora sua caravana, vamos pontuar assim, ele reúne seu povo e vai até o sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote, todos nós sabíamos que era uma das maiores lideranças abaixo do reinado. Ele pega uma carta, responsabilidade, para ir à sinagoga da cidade de Damasco. E quando ele apanha aquela carta, ele tinha autorização para se levantar todo o povo de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que quando Saulo, ele pega aquela carta, autorização que dava dele entrar e sair dentro de qualquer cidadela, sinagoga do tempo passado. Quando ele apanha aquela carta, era uma autorização que havia dado para ele. Quando ele pegou a carta, ele pega seu cavalo e começa a marchar em direção à cidade de Damasco. Para nós ter o conhecimento, quem era Saulo, quem era Paulo, nós temos que primeiro conhecer as suas origens. Mas algo me chama a atenção. Pela tarde, aproximadamente, eu meditava nesse versículo e eu descobri que a palavra Saulo significa aquele que é levantado pelas trevas, aquele que era levantado pelas forças malignas para tentar obter a nação do Senhor. Saulo, ele começa a perseguir o povo de Deus, começa a oprimir, se levantar, tentar abater. Mas algo me chama a atenção, é que quando há um caminho, ele tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus, encontro esse que mudou a história dele. Diz a Bíblia que quando ele estava ao caminho, ele recebeu uma luz, e essa resplandecente foi tão poderoso que joga Saulo no chão, e aquela voz vai dizer: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegue? Ele vai dizer: Senhor, quem és tu? Aí o Senhor vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Ali foi o primeiro encontro de Saulo. Ele tem um encontro, passa 3 dias, vamos resumir que eu quero começar a pregar. Passa 3 dias de propósito, certo? Tem um encontro com Ananias, Ananias mesmo. Ali passa todo o processo, e agora Saulo, ele vai se tornar ser um grande profeta. Só que algo me chama muita atenção, é que depois que ele tem um nome de saído de Saulo, ele passa a ser um nome chamado Paulo. Paulo se torna um dos maiores apóstolos, profetas da Bíblia Sagrada. Depois que ele recebe a chamada de profeta, eu queria que os irmãos prestassem muito atenção dobrada neste momento. Diz a Bíblia que no tempo passado, o sacerdote, ele pegava o sacrifício do povo, levava ao altar, e Deus recebia o sacrifício. Mas depois que Deus vem com a sua mão forte, manifesta, quebra esse protocolo, Deus começa a levantar os profetas. E a palavra profética era esse: o profeta ouvia de Deus e se tornava a voz embaixo. Ele se tornava um proclamador de Deus na terra.
inicialmente começa a sua trajetória de profeta, mas algo me chama a atenção, é que um homem que era perseguidor se tornou a ser perseguido. Olha como é que Deus inverte a situação. O homem que perseguia a igreja passou a ser perseguido, passou a ser oprimido. Só que depois que Deus levanta ele como apóstolo, agora ele começa a sua trajetória de profeta. Só que pela segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, é aqui que eu começo a pregar o texto bíblico, ele é levantado para atravessar a cidade, a terra, o país, e quando ele passa a Macedônia, ele vai chegar na cidade chamada Filipos. Filipos era uma das cidades, como é que eu posso tematizar, da redondeza da cidade de Macedônia, mas quando ele atravessa Macedônia, ele vai evangelizando a cidade de Filipos, e ali ele constrói um altar para Deus. Este altar era responsável por Paulo levantar-se de joelhos junto com o diácono Silas e apresentar-se a Deus, a sua vida com Deus. Eu já quero vos afirmar, se alguém que diz ser pregador e levita não tem uma vida de oração, seu ministério nunca vai crescer. Ele nunca vai ter um sucesso na vida, porque o sucesso só chega na vida de alguém através da oração. Quem é de oração aqui, diga glória a Deus. Ele é levantado através do diácono Silas. Silas é o braço direito de Paulo. Ele tem uma desavença com Barnabé, só que Paulo entende que os problemas particulares não poderão impedir a obra de Deus na vida dele. Paulo, a primeira viagem ele tem com Barnabé, a segunda viagem ele tem com o diácono Silas. Ele entra dentro da casa da irmã Lídia, ganha ela para Jesus. O apóstolo Paulo ganha ela, e depois que Paulo ganha Lídia para Jesus, ele chega para o diácono Silas e diz: Silas, vamos agora subir a oração, porque enquanto nós estiver debaixo da oração, ninguém vai parar o nosso propósito diante de Deus. Vou repetir, quando o crente está acordado, enquanto nós estiver debaixo da oração, ninguém vai parar o nosso propósito diante de Deus. Quando Paulo sai da casa da irmã Lídia, sobe a oração. Só que todos os dias tinha uma mulher, e esta mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. Toda vez que alguém passava, ela pegava na mão do ser humano e dizia: amanhã tu vai morrer, amanhã tu vai se tornar um grande empresário, amanhã tu vai se tornar um dos maiores empresários da cidade de Feijó. Ela tinha um poder das trevas. Às vezes as pessoas dizem: ah, mas Satanás não tem poder. Tu fala isso porque tu não conhece Bíblia. Ele oprimia aquela jovem de 15 anos, e ela era uma das maiores opressões da cidade de Filipos. Só que todos os dias que Paulo e Silas subiam a oração, ela dizia assim: esses homens que vão aí são os homens de Deus, que anunciam o poder da salvação. Aquilo vai indignar Paulo. Paulo vai se estressar. Um dia, 2 dias. Só que Paulo chega para Silas e diz: Silas, hoje nós vamos mudar a história dessa mulher. Mas como assim, Paulo? Hoje nós vamos declarar sobre a vida dessa mulher que este mal vai sair da vida dela pelo poder do nome de Jesus de Nazaré.
Paulo chega diante dela e diz: ó, espírito mal, larga dela. A jovem é liberta. Só que quando essa jovem é liberta, os homens que oprimiam aquela jovem, eles vão perder os alicerces dos bens. Por exemplo, se aquela jovem era uma adivinhadora, quando Paulo repreende aquele demônio, ela perde o espírito do mal. Preste atenção. Agora, todas as forças que aqueles homens tinham, eles chegam a perder. Só que alguém enviado pelo diabo vai até o magistrado da cidade e diz: ó, tem dois homens lá fora, um chamado Paulo e outro chamado Silas. Eles pregam um costume que não são lícitos nós praticar. Permita que nós colocamos ele em praça pública e descemos no chicote neles, sem mesmo querer ouvir a versão de Paulo. Eles mandam rasgar a veste de Paulo e Silas, manda amarrar eles em praça pública e desce o chicote chamado açorrague em seus lombos. Desceram o chicote de dois homens de Deus que foram numa cidade não para brincar, mas foram para pregar a palavra de Deus. Quantas pessoas, toda vez que você se levantou para fazer a obra de Deus, quantas pessoas se levantaram para parar teu chamado, para parar teu ministério, para destruir o que Deus projetou na tua vida? Mas a primeira palavra para você dar glória, quando Deus liberar uma palavra na tua vida, pode levantar quem levantar, mas a promessa de Deus é maior na tua vida. Quem recebe esta palavra dá glória para Jesus de Nazaré. Eles levam Paulo e Silas em praça pública, desce o chicote deles, bate tanto, que eles perderam a força. O presbítero Xalia de permanecer de pé, amarrado no tronco. A Bíblia diz que depois que eles são chicoteados, joga Paulo e Silas amarrados dentro de uma cadeia, amarrado pés e mãos. Parece que eu vejo, se você estiver na Bíblia, você vai pegar. Parece que eu vejo Satanás se levantando dizendo: é agora que nós vamos parar o ministério deles, é agora que nós vamos bloquear a caminhada cristã deles. Parece que eu vejo o diabo dizendo: prepare uma festa do inferno, porque nós vamos comemorar a morte de dois profetas de Deus. Parece que eu vejo o diabo dizendo: é hoje que eu vou destruir com a vida de Paulo e Silas. Mas eu imagino Deus sentado no trono dizendo: eu estou permitindo um vento soprar, eu estou permitindo um vento se levantar, mas daqui a pouco vai nascer um novo tempo, e esse tempo vai ser um tempo de honra na vida deles. Vai ser um tempo de honra na vida deles. Joga Paulo e Silas amarrado, preso, longe de casa, longe da família, longe dos parentes. Paulo e Silas se deparam com uma das maiores perseguições do seu ministério. Por quê? Porque naquele dia tentaram destruir com a chamada de alguém. Quantas pessoas se deparam com situações dizendo: mas quanto mais eu faço, quanto mais eu tento, quanto mais eu busco, quanto mais eu se levanto para me servir a Deus, mais alguém se levanta para matar o meu chamado.
Vou repetir. Quanto mais você se levanta para fazer a obra de Deus, sempre o diabo vai se levantar para destruir a tua história. Sempre. Eu imagino pela calada da madrugada, Deus desce dentro da cadeia. Vou repetir. Pela calada das madrugadas, Deus desce sobre a cadeia. Quatro irmãos entenderam? Se alguém aqui de fora não te valorizar, tu pode estar preso, mas Deus vai ao teu encontro. Oh, rapaz, você não pegou? Levante essa mão para cima, de profeta de Deus. Eu vou liberar uma palavra para você na glória. Deus não vai permitir que Satanás destrua com a tua história. Deixa eu ver. Eles colocam Paulo e Silas na prisão. Só que antes de eu falar algo mais profundo, quem lembra de Pedro? Pedro se tornou um dos grandes ensinadores da Bíblia Sagrada. Agora mandaram prender Pedro. Pedro estava dormindo. Olha para cá. Pedro estava o quê? Pedro estava o quê? Quando de repente o anjo toca na costela de Pedro, disse: acorda, Pedro. Pedro disse: mas quem me chama? Pedro, tu não conhece um toque do Senhor, Pedro? Aí, ó, o pastor entendeu. Pedro, tu não conhece um toque do Senhor? Vai esquentar aqui, mas eu tenho que falar. Que adianta milhões e milhões desse Brasil que eu ando? Que adianta alguém pregar todo dia e cantar, mas nunca conheceram Jesus de Nazaré de verdade? Nunca conheceram. Ser cheio de Deus não é ser um homem de Deus. João, ele foi cheio de Deus desde o ventre da sua mãe. Sim ou não? Sim ou não? Então significa que nós, para ser cheios de Deus, nós somos cheios de Deus desde o ventre da nossa mãe. Quando João estava dentro do ventre da sua mãe, ele já começava a marchar no poder de Deus. Sabe por quê? Ele dizendo assim: para ser cheio de Deus não precisa estar dentro, precisa fazer o quê? Entendeu? Precisa o quê? O entendimento, ter ouvido. Aí o anjo toca na costela de Pedro e diz: Pedro, está fazendo o que dentro dessa prisão? Ah, Senhor, estava pregando lá, me colocaram aqui, desceram o chicote em mim. Aí o anjo pega na mão de Pedro, diz assim: Pedro, me segue. E Pedro: mas como é que nós vamos sair daquela porta ali se o portão estava fechado? Aí o anjo olha para Pedro e diz: se você tiver na palavra, você vai pegar. Aí o anjo olha para Pedro e diz: Pedro, quem te mandou te buscar não foi um homem. Aí Pedro diz assim: mas quem foi? Ele diz: Pedro, quem mandou te tirar tem poder nos céus e na terra. Sabe o que ele está dizendo? Quem vai te tirar dessa prova tem poder nos céus e na terra. Tem poder nos céus e na. Agora, pais, senhoras e senhores, se quando prenderam Paulo e Silas, amarraram eles, depois que eles estavam amarrados, é aqui que testa a nossa fé. Quem é os crentes? Um olhou para Paulo, olhou para si e diz assim: Silas, Paulo, e agora? Vai lá, prega, quero ver tu pregar agora. Eu quero ver tu pregar agora. Eu quero ver tu
Deus agora. Só que eu vou te provar que um homem cheio de Deus é diferente. Vou repetir. Um homem cheio de Deus é diferente. Um homem cheio da graça de Deus é diferente. Um homem cheio da autoridade de Deus é diferente. Paulo olha para Sila. Paulo olha para Sila. Olha para cá. Paulo olha para Sila quando alguém diz assim: ó, eu quero ver tu pregar agora. Prega agora que eu duvido. Louva agora que eu duvido. Paulo olha para a mão dele e viu a mão dele amarrada. Paulo olha para os pés dele e viu os pés dele amarrados. Só que Paulo olha para Sila e viu o quê? A boca dele solta. A irmã está conhecendo a Bíblia, deu glória. Eu vou repetir só porque ela deu glória. Paulo olha para a mão dele e viu amarrado. Paulo olha para os pés dele e viu amarrado. Só que quando Paulo olha para a boca de Sila estava aberta. Sabe o que significa? Paulo estava dizendo: Sila, nossos pés e nossas mãos podem estar amarrados, mas a nossa boca está aberta para adorar. Levante essa mão para cima, mano. Joga esse sono para fora. Levante essa mão para cima. Joga esse sono para fora. Levante a mão para cima e diga comigo: hoje o que Deus separou para a minha vida, pode levantar quem se levantar, mas o que Deus separou para mim, ninguém vai parar, ninguém vai destruir, ninguém vai destruir. Quem está recebendo a palavra? Paulo e Sila estavam amarrados aonde? Aonde, igreja? Dentro da Paulo olha para Sila e diz assim: Sila, já que amarraram as nossas mãos, já que amarraram nossos pés, hoje nós vamos fazer diferente. E o que é, Paulo? O que nós vamos fazer? Aí Paulo olha para Sila e diz assim: Sila, a tua boca está solta, sim ou não? Aí Sila diz: tá. Aí Paulo começa a dizer assim: então vamos fazer diferente. Olha para cá. Então vamos fazer diferente. Enquanto eu oro, tu vai louvar. Entendeu? Dois irmãos entendeu. Enquanto tu louva, eu oro. Enquanto tu louva, eu faço o quê? E nós oraremos, e Deus abrirá o céu na terra. Eita Deus! Vou repetir. Enquanto Paulo e Sila começam a orar, Deus começa a movimentar as águas ao favor deles. Glória a Deus! Vou liberar uma palavra para a sua vida. Suporte qualquer processo que for na sua vida, porque depois que você suportar, Deus vai movimentar as águas ao teu favor. Quem recebe esta palavra, levante a mão e dá glória para Jesus. Paulo estava dando o ensinamento. Quando o crente dobra o joelho na terra, faz Deus levantar do trono. Vou repetir. Um crente de joelho na terra faz Deus levantar do trono.
Agora, imagina comigo, irmão. 2 homens de Deus, 2 servos do Senhor, 2 escolhidos pelo Senhor, se deparam em uma situação. Quantas pessoas nós cristãos preciso contar esse testemunho aqui para me finalizar. Aproximadamente 2 semanas atrás, enfrento uma dificuldade muito dolorido no meu ministério. Eu fui em oração pela aproximadamente 3 horas da madrugada. Sabe aquele dia, presbítero Chamil, que você dobra o joelho, mas a sua voz não sai? Sabe aquele dia que você abre a Bíblia, mas você não entende o que você lê? Sabe aquele dia que você louva o louvor, mas você não entende o que você louva? E o maior vontade que dá é você se isolar, se desesperar. Eu me levanto, ligo para um colega meu de oração e disse: guerreiro, eu preciso de uma intercessão. Ele disse: meu amigo, vem aqui. Eu saio. Quando eu chego na casa dele, ele disse assim: nós vamos entrar em oração, eu vou interceder por ti. Olha como é que Deus trabalha, presta atenção. Depois que nós oramos aproximadamente 40 minutos, eu saio da casa dele. Quando eu saio, o Espírito Santo falou dentro do meu coração e disse assim: para debaixo daquele pé de árvore. Eu parei debaixo do pé de árvore. O que eu vou falar aqui, o que eu vivenciei, eu parei debaixo do pé de árvore e abaixei minha cabeça. Quando eu baixei a minha cabeça, a lágrima desceu do meu rosto. E eu comecei a dizer: Senhor, eu tenho tanto ano de ministério, eu já andei por tantos lugares desse Brasil pregando, e por que o Senhor não faz algo ao meu favor? E eu de cabeça abaixada, quando de repente, aproximadamente 4 horas da madrugada, de repente, eu escuto 3 vozes vindo na minha frente, conversando. Só que eu estava tão abismado em lutas, dificuldades, que eu continuei de cabeça baixa, não levantei a cabeça. Aí eu escutei quando alguém disse assim: tem um homem ali, de cabeça abaixada, vamos até ele e vamos perguntar o que está acontecendo. Quando eu levantei a minha cabeça, irmão, diante de Deus, que eu estou falando aqui para vocês, diante de Deus, o cara vinha bebo, andando na minha frente. Bebo. Ele vinha bebo. Aí ele me conheceu e disse assim: pastor, o que tu está fazendo aqui? Diante de Deus, o que eu vou falar para vocês? Aí ele olhou para mim assim e disse: alguma coisa está acontecendo na tua vida. Aí ele falou assim: eu posso orar por ti? Ele falou assim: eu posso orar por ti? O cara mal segurava em pé, disse: eu posso orar por ti? Eu disse: posso. Pode. Ele coloca a mão na minha cabeça e o Espírito Santo tomou a boca daquele homem bebo e começou a profetizar na minha vida. Ele começou a profetizar na minha vida e Deus tomou a boca daquele homem e disse assim: o que eu coloquei na tua vida, ninguém vai destruir. Levante a mão para cima e solta o grito de vitória. Recebe a presença do Senhor sobre a tua vida. Ele começou a profetizar. Às vezes o ser humano é tanto presbiteral, que Paulo vai dizer que às vezes nós temos dificuldade de interpretar aquilo que é espírito. Sabe por quê? Porque só decide quem é espiritual. Aí aquele bebo coloca a mão na minha cabeça, aí começa a profetizar na minha cabeça, dizendo: